Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Do Outro Lado do Mar, de Elizabeth Acevedo. Esta é a história de duas raparigas que têm algo em comum, mas ainda não o sabem. Posso começar já por dizer que aqui atrás na sinopse diz logo: eu sou a rapariga pela qual o pai dela a trocava nos verões, enquanto ela é a rapariga pelo qual o meu pai me trocou a vida inteira. Neste livro nós vamos acompanhar Camino. Camino vive na República Dominicana, está num meio muito empobrecido e apesar dela ter algumas regalias, alguns privilégios, a verdade é que ela não está fora da pobreza. E seguimos também Yahaira, que vive em Nova Iorque, numa comunidade ou num bairro latino, e ambas têm alguém em comum. Portanto, ambas têm um pai em comum, ambas sabem que o pai delas passa muito tempo fora, mas nenhuma delas sabe que existe uma outra filha. E portanto o que acontece aqui é que nós temos o pai a morrer num acidente e elas vão ser confrontadas com toda uma vida e toda uma existência para lá daquela que elas conheciam. O pai era a pessoa mais importante na vida de ambas, no entanto, Yahaira tinha descoberto um segredo relativamente ao pai e não sabia muito bem como lidar com isso. O último ano de convívio com o pai não foi muito fácil e Camino sabia que ele estava a chegar e vai ter de lidar com uma perda de alguém que durante a maior parte do ano também não estava com ela. Nós temos aqui então duas irmãs que não sabem da existência uma da outra, que vão descobrir que perderam o pai, vão ter de lidar com o luto de perder a pessoa mais importante da vida delas, vão ter de lidar com o que essa perda significa. No caso da Camino, todos os planos que ela pudesse ter de futuro possivelmente caem por terra e ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça, mas a verdade é que estando num meio mais empobrecido há muitas coisas em que simplesmente as oportunidades não aparecem, não surgem, não há dinheiro, não há possibilidade de ir, não é simplesmente ir, chegar e fazer. As coisas envolvem uma logística que simplesmente não é acessível a uma boa parte das pessoas, principalmente não no sítio onde ela está inserida, não naquela comunidade. E depois temos a Yahaira a ter de lidar com o facto de houve um afastamento com o pai. Ela sabe o que criou esse afastamento porque foi ela própria que impôs essa distância, mas nunca imaginou que não iria ter possibilidade de falar com ele, de esclarecer as coisas, de perceber o que é que tinha acontecido e, portanto, ambas estão a lidar com o luto de formas muito diferentes. Ambas tiveram uma perda muito grande, mas que acaba por ter repercussões e impactos muito diferentes na vida de cada uma delas. E depois há um momento em que percebem que talvez uma parte do pai ainda viva, não da forma como elas gostariam, mas de que forma o facto de descobrirem que a outra existe abre caminhos. E é extremamente interessante ver a forma como a autora se vai movendo aqui entre personagens e vai explorando aquilo que elas estão a sentir e vai explorando todas as dúvidas, todas as dificuldades que ambas estão a sentir, o facto de cada uma processar o luto de uma forma diferente, quem são as pessoas que estão à volta delas, de que forma isso acaba por ajudar ou não à forma como estão a experienciar toda esta situação, a esperança e ao mesmo tempo a frustração e receio que existe no facto de nós descobrirmos que temos mais família do que aquela que sabíamos originalmente, e isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, e isso está tudo muito bem explorado neste livro. Uma das coisas que eu ainda não disse neste vídeo é que este livro está escrito em verso. Não é a primeira vez que eu leio Elizabeth Acevedo em verso. Na realidade, o primeiro livro que eu li dela foi o Poet X, que já está escrito desta forma. Às vezes é um bocadinho mais difícil de entrar, porque nós estamos habituados a uma narrativa em prosa e, portanto, não é uma forma de entrada imediata nesta história, mas é daqueles livros em que primeiro se estranha e depois entranha-se, e efetivamente a maneira como a autora explora estas emoções e estes sentimentos à flor da pele destas duas personagens está extremamente bem feito. Eu tenho tendência para gostar mais de narrativas em prosa, o que é normal, até porque é aquilo que nós temos mais acessível, e eu durante uma boa parte deste livro pensei, ok, gostava que este livro estivesse escrito em prosa e eu talvez fosse aproveitar mais, mas a verdade é que este livro tem aqui um ponto de viragem em que a forma como está escrito, a forma como ela explora estas emoções, estes sentimentos, estas dúvidas, tudo destas personagens
acaba por ser exacerbada pelo facto de ser escrita em menos palavras, e isso é só extraordinário e também não está ao alcance de qualquer autor. É um livro no qual vocês podem não entrar da forma mais imediata, mas que vai acabar por vos fazer sentir coisas relativamente a estas personagens, ao meio em que elas se inserem, à forma como experienciam as pessoas que estão à volta, a forma como a comunidade funciona de um lado ou do outro, porque elas vivem em zonas muito diferentes, seja a nível cultural, seja a nível social, a forma como se convive com as pessoas não é o mesmo quando se vive num barrio em Nova Iorque ou num barrio na República Dominicana. E portanto nós vamos ver aqui muitas questões sociais da perspectiva de duas garotas de 16 e 17 anos, e a forma como elas veem o meio onde se inserem é extremamente interessante. Esta autora escreve sempre sobre personagens femininas muito fortes, sobre ligações familiares, sobre ligações culturais, e tem sempre uma componente cultural muito grande. E eu queria vos ler só uma pequena parte, e eu vou-vos ler a página inteira, que é extremamente interessante para toda a ideia de história deste livro. Fui criada como dominicana a sério. Espanhol é a minha primeira língua. Bachata é um lembrete do poder do meu corpo. Comi plátano e salame durante anos antes de provar sanduíches de manteiga de amendoim e geleia. Se me perguntassem a nacionalidade em termos de cultura, diria que sou dominicana. Sem hesitar, sem dúvida. Dá para se ser de um lugar onde nunca se esteve. Podes ver a ilha estampada em mim, mas o que acharia a ilha de mim se eu lá estivesse? É possível reivindicares um lar que não te conhece e declarares-te como pertencente a ele. E eu acredito que muito disto venha da experiência da própria autora, que, se não estou errada, a primeira vez que visitou a República Dominicana, sendo da República Dominicana, foi aos 7 anos. E, portanto, é um livro muito focado nas sensações das personagens, no luto, no desespero, no futuro, na ideia que elas têm, na forma como têm de mudar a maneira como viam e perspectivavam a relação delas com o pai. As coisas todas que elas sabiam e que talvez deixem de ser exatamente aquilo que elas pensavam. Portanto, este é um livro para quem gosta de livros que nos façam sentir o que as personagens estão a experienciar. É um livro que vale muito a pena ler. Nos dá uma perspectiva diferente de uma cultura que também não está assim tão próxima da nossa. Quanto isso, apesar de ser uma cultura latina, não é bem a cultura latina que nós estamos mais habituados, nem é aquela que nós vemos mais em filmes, livros, por aí fora. E, portanto, é muito interessante ver a forma como a autora explora esta temática neste livro. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se é algo que vocês se veem a ler, se aquilo que vos disse vos chamou. O facto de estar em verso não é rima, é verso. Portanto, vocês não vão chegar aqui a ver as coisas a rimar, que não é isso que a autora faz. A autora iniciou a carreira dela como poeta de Poetry Slam, portanto a cadência com que ela constrói as histórias, a cadência com que as frases se seguem, é uma cadência muito própria de Poetry Slam, que eu achei que estava ainda mais presente no Poetex do que neste, e foi um livro que eu precisei de auxílio auditivo para entrar na história, até porque eu li em inglês, ele não está traduzido, mas eu espero que depois disto que a cultura se tenha preparado para trazer Poetex, porque é uma história também muito forte. E, portanto, digam-me nos comentários se é um livro ao qual vocês se vêm a dar uma oportunidade. Eu acho que deviam. Acho que é daqueles livros que vai chegar a muita gente se derem uma oportunidade a esta história. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!